Olá, bom dia, boa tarde ou quem sabe até mesmo boa noite. Eu me chamo Alexandre e hoje, junto dos meus amigos Gian e Geisele, vou apresentar para vocês a vida e obra de Euclides de Alexandria, sendo ele filósofo, matemático, escritor e possivelmente muitas outras coisas, pois em sua época os estudiosos geralmente não focavam em apenas uma das áreas do conhecimento. O pouco que sabemos sobre Euclides de Alexandria é devido a Proclo e Papos de Alexandria, que escreveram sobre Euclides séculos após a sua morte. Inclusive, a própria aparência de Euclides é um mistério para todos os historiadores. Na obra Escola de Atenas, de Rafael Sanzio, o famoso pintor renascentista que viveu entre 1483 e 1520, Euclides é representado ensinando geometria a alguns alunos. Apesar de se acreditar que realmente ele estudou em Atenas, sua aparência é apenas resultado do senso artístico de Rafael. Historiadores acreditam que Euclides tenha vivido entre os anos 330 e 275 a.C. e que em sua juventude tenha estudado na escola de Platão, localizada em Atenas, e que posteriormente tenha se movido para a cidade de Alexandria, que também era conhecido por ser um grande centro tecnológico e educacional. Em Alexandria, Euclides tornou-se professor da Escola Real de Alexandria, recém-fundada por Ptolomeu, e lá também escreveu sua principal obra, Os Elementos. A cidade de Alexandria foi fundada no Egito no ano de 330 a.C., pelo rei macedônico Alexandre o Grande, que deu nome à cidade. A cidade possuía a até hoje conhecida Biblioteca de Alexandria, que foi criada pelo sucessor de Alexandre, Ptolomeu I. Todos os livros e pergaminhos que chegavam a Alexandria eram confiscados, levados para a biblioteca, transcritos e só então devolvidos aos seus donos. Graças a isso, estima-se que a biblioteca, em seu auge, tenha atingido mais de 1 milhão de obras armazenadas. O que concedeu a Euclides o título de pai da geometria foi a escrita de 13 livros que continham um vasto conhecimento matemático de várias áreas da ciência dos números, sendo os volumes 1, 2, 3, 4 e 6 sobre geometria plana, os volumes 11, 12 e 13 sobre geometria espacial, os volumes 5 e 10 sobre vetores e proporções e os volumes 7, 8 e 9 sobre números inteiros. Euclides não foi o autor das teorias desses livros. Nessa época, muitos matemáticos já haviam brincado com essas propriedades de formas, construções, objetos e como eles se relacionam no espaço. Porém, todavia, contudo e entretanto, o matemático que reuniu tudo, isto é, que deu um corpo, foi ele, o nosso menino Euclides. Ele resolveu pôr ordem na matemática, definiu uma estrutura partindo de axiomas, que são verdades que não precisam ser provadas. Seu grande feito, então, foi juntar os teoremas da época e prová-los através de 10 principais axiomas. Esses axiomas são: primeiro, coisas que são iguais a uma coisa são iguais entre si. Isso quer dizer que, se A igual a B e B igual a C, A também será igual a C. Segundo axioma: se iguais são acrescentados a iguais, os totais são iguais. Basicamente, podemos deduzir que 6 é igual a meia dúzia. Então, se somarmos 1 a 6 e 1 a meia dúzia, o resultado de ambos será 7. Terceiro axioma: se iguais são subtraindo de iguais, os remanescentes também são iguais. Novamente, tomando o exemplo anterior, se 6 é igual a meia dúzia e subtrairmos 1 de 6 e 1 de meia dúzia, o resultado em ambos será 5. Quarto axioma: coisas que coincidem uma com as outras são iguais entre si. Isso quer dizer que, se A coincidir com B e eu não conseguir diferenciá-los em tudo que eu posso explorar, eu posso deduzir que A e B são iguais. Quinto axioma: o todo é maior que a parte. Para a explicação, vamos imaginar um círculo. Agora, imaginemos que esse círculo seja dividido em duas partes. Logo, podemos deduzir
que o círculo todo será maior que qualquer uma das partes separadamente. Ainda no livro Elementos de Euclides, foi proposto 5 postulados sobre a geometria. Primeiro postulado: é possível desenhar uma reta de qualquer ponto a qualquer ponto. Segundo postulado: pode-se estender uma reta finita infinitamente em uma reta. Tomando o exemplo anterior, temos um segmento de reta A e B e podemos estendê-lo ao infinito. Terceiro postulado: pode-se traçar um círculo com qualquer centro e qualquer raio. Quarto postulado: todos os ângulos retos são iguais. Quinto postulado: se uma reta, ao cortar outras duas, formam ângulos internos no mesmo lado, cuja soma é menor que dois ângulos retos, então essas duas retas encontrar-se-ão no lado onde estão os ângulos cuja soma é menor que os dois ângulos retos. É evidente que esse último postulado ele é bem mais complexo que os demais, e foi justamente ele que fez a merda feder pro lado de Euclides, porque todos os matemáticos estavam levando na boa os axiomas e postulados que ele estava propondo. Até então, o pessoal andava na rua, né, e aí de boa, vamos tomar cerveja. E ele propôs esse e o pessoal ficou ensandecido. O pessoal falou: não, dá para fazer geometria sem esse último postulado. Então dá para contradizer o postulado de Euclides. E é a partir disso, olha que interessante, é a partir disso que surge a geometria não euclidiana. É você utilizar os postulados de Euclides, só que sem esse último. Você utiliza os outros 4, só que você não utiliza o último, porque dá para você fazer geometria sem ele. Em Os Elementos, Euclides escreveu de forma clara, lógica e elegante as provas matemáticas para mais de 450 teoremas, sendo sua obra responsável por organizar e reformar toda a matemática de sua época. Os Elementos são obras tão importantes que ainda hoje, 2.300 anos depois, é considerada válida. Com certeza, Euclides foi um dos gigantes em que Newton escalou para enxergar mais longe.